Artigo 2º, fato gerador do imposto. O fato gerador é o desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importado do exterior. O fato gerador também é a entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundo de outro Estado adquirido por contribuinte do imposto e também destinado ao uso ou consumo ou à integração de ativo imobilizado. O fato gerador é a utilização por contribuinte de serviço de transporte ou de serviço oneroso de comunicação, cuja prestação, em ambos os casos, tenha se iniciado em outra unidade da federação e não esteja vinculado à operação e prestação subsequente. O fato gerador é a aquisição e licitação promovida pelo poder público de mercadoria ou bem importada do exterior e apreendido ou abandonado. O fato gerador é a saída de mercadoria em asta pública. O fato gerador é a saída de mercadoria a qualquer título, inclusive em decorrência de bonificação de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do meio titular. Isso aqui é bom ficar atento para ADC 49. Depois a gente vai ver como é que isso aqui vai ser cobrado. O fato gerador é o recebimento pelo destinatário situado em território mineiro, de petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivado de petróleo, ou então energia elétrica, oriundo de outra unidade da federação que não está destinada à comercialização e industrialização do produto, do próprio produto. Então, fato gerador até agora aqui, desembaraço, entrada, utilização, aquisição, saída, recebimento. Fato gerador também no fornecimento de alimentação, bebida ou outra unidade por bar, restaurante ou por qualquer estabelecimento que explore tal atividade, incluídos os serviços a ela inerentes. Fato gerador também é o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Não compreendido, ou então compreendido na competência tributária dos municípios com indicação expressa de incidência do imposto estadual, como definido em lei complementar. O fato gerador também é o início da prestação ou da execução de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de bens, mercadorias, valores, pessoas, passageiros por qualquer meio, pessoa física ou jurídica, considerando-se prestado e executado o serviço no momento em que deva ser emitido o documento a ele relativo. Então, início da prestação, ou então da execução do serviço, é o fato gerador do ICMS. O fato gerador é a geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação, recepção, quando onerosas, de comunicação de qualquer natureza por qualquer processo, ainda que iniciado no exterior. Observado o seguinte: nos serviços internacionais tarifados e cobrados no Brasil, cuja receita pertence às operadoras e o equipamento terminal brasileiro esteja situado em território nesse estado. Ou então, na prestação de serviço de móveis de telecomunicação, desde que em território neste estado esteja instalada a estação que receber a solicitação. Ou então, no caso de serviço que seja prestado mediante ficha, cartão ou assemelhado, considera-se ocorrido o fato gerador quando do seu fornecimento ao usuário. Então, ficha, cartão, assemelhado, fornecimento. Fato gerador também é o ato final da prestação de serviço de transporte iniciado no exterior. Fato gerador é o recebimento pelo destinatário de serviço de transporte de comunicação prestado no exterior. Fato gerador é o momento da transmissão de propriedade em decorrência de opção de compra exercida pelo arrendatário, quando estamos falando de um objeto de contrato de arrendamento mercantil. Então, o momento da transmissão da propriedade, quando houver essa opção de compra. O momento vai ser, do fato gerador, vai ser a transmissão da propriedade. O momento da saída do estabelecimento remetente, momento da saída do estabelecimento remetente, quando não se efetivar a exportação. Nessas hipóteses aqui. Isso aqui é interessante a gente dar uma olhada. Mas a gente já pode saber que vai ser uma hipótese em que a exportação não vai acontecer. Tá? Aí o momento vai ser a saída do estabelecimento remetente. Era para acontecer uma exportação, mas não aconteceu. E vão ser nessas hipóteses aqui, do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 5º. Olha só, é nessa parte aqui, ó, parágrafo 3º. Será devido o imposto pela saída da mercadoria, quando a gente está falando desse transporte, inclusive relativo ao transporte, né? Então você vai ter que, vai ser um fato gerador de ICMS a saída da mercadoria, inclusive aquela prestação relativa ao transporte. Quando não efetivar a exportação, ocorrer uma perda da mercadoria ou ocorrer reintrodução da mercadoria no mercado interno, ressalvada relativamente ao imposto devido pela operação hipótese do retorno ao estabelecimento em razão do desfazimento do negócio. Então, se houver esse retorno em razão do desfazimento, tá tudo bem, não vai acontecer o fato gerador do ICMS relativo à saída, mas em todos esses outros casos, quer dizer, era para exportar, não exportou. Por quê? Porque não se efetivou a exportação, porque houve uma perda da mercadoria, porque ocorreu uma reintrodução da mercadoria no mercado interno. Nesses casos aqui, você vai ter como fato gerador do imposto a saída da mercadoria. Inclusive, a prestação de serviço de transporte relativa a essa exportação também da mercadoria.
É fadirador do ICMS no início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operações ou prestações subsequentes, cujo tomador não seja contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido no estado de destino. Então, início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas à operação ou prestação subsequente. E esse tomador não é contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido no estado de destino. Então, o fadirador vai ser o início da prestação. O fadirador é a saída do estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada ao consumidor final não contribuinte, domiciliado ou estabelecido em outro estado. Na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, inciso 1 que fala do fadirador ser o desembaraço aduaneiro relativo àquelas mercadorias ou bens importados do exterior. Nesse caso, após o desembaraço, a entrega pelo destinatário de mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço. E somente se fará mediante o quê? Mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário desse regulamento. Ocorrendo a entrega da mercadoria ou bem importado do exterior antes do desembaraço aduaneiro, inclusive na hipótese de admissão dos mesmos em regime aduaneiro especial, que preveja a suspensão do imposto de importação e também do IPI, considera-se ocorrido o fadirador no momento da entrega, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Então, se acontecer a entrega antes do desembaraço, então a entrega vai ser o fadirador. Na hipótese do inciso 14, quando o bem for objeto de contrato de arrendamento mercantil celebrado com o arrendador domiciliado no exterior, o arrendatário deverá emitir nota fiscal relativa à entrada do bem. Na importação sob amparo do regime especial aduaneiro, de admissão temporária, consignando em campo próprio, além dos demais requisitos na legislação, esse CFOP aqui, dizendo lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária. E na importação, primeiro era sob amparo de regime especial, agora importação sem amparo de regime aduaneiro de admissão temporária. Consignado em campo próprio, os demais, além dos demais requisitos, também aí ele traz um outro CFOP aqui, dizendo outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Em decorrência da opção de compra por ele exercido, consignado em campo próprio, além dos demais requisitos na legislação. Então, se houver essa opção de compra, ele vai ter que, além de outros requisitos, ele vai ter que trazer o quê? Os dados da declaração de importação para consumo ou nacionalização. Ele vai ter que dar esse CFOP aqui, compra de bem para ativo imobilizado. Ele vai ter que colocar no campo NFE referenciada a chave de acesso NFE referente à importação objeto de arrendamento mercantil. E, em decorrência de extinção de regime aduaneiro de admissão temporária, está extinguindo, então, consignando em campo próprio, além dos demais requisitos, ele vai ter que dar esses dados aqui, declaração de importação para consumo ou nacionalização, o CFOP compra de bem para ativo imobilizado, no campo NFE referenciada a chave de acesso da NFE, referente à importação sob regime aduaneiro especial de admissão temporária. Já na hipótese aqui, da devolução do bem real simbólico, o arrendatário tem que emitir NFE de exportação em nome da arrendadora domiciliada no exterior, consignando em campo próprio, além dos demais requisitos, o CFOP, outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, no campo NFE referenciada a chave de acesso da NFE relativa à importação de mercadoria ou bem que está sendo devolvido, e o número da declaração de importação referente à importação de mercadoria ou bem que está sendo devolvido. Na hipótese do inciso segundo, referente à devolução simbólica de bem para arrendadora domiciliada, então está devolvendo devolução simbólica de bem para arrendadora domiciliada no exterior, em razão de celebração de um novo contrato de arrendamento mercantil, o novo arrendatário domiciliado no país deverá emitir uma nota fiscal eletrônica de entrada, nota fiscal eletrônica de entrada do bem, consignando além dos demais requisitos, esse CFOP aqui, ou outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, grupo F01, indicação do local de retirada, o nome, o endereço do estabelecimento onde se encontra a mercadoria devolvida simbolicamente para a arrendadora domiciliada no exterior, o número da nova declaração de importação, e nesse caso aqui do arrendatário, que deverá manter o que o arrendatário deverá manter à disposição do fisco? A declaração de importação referente à importação de mercadoria ou bem objeto de arrendamento mercantil. Então, ele tem que manter à disposição do fisco essa declaração de importação de mercadoria ou bem
objeto de arrendamento mercantil. O contrato de arrendamento mercantil, a declaração de importação para consumo relativa à nacionalização de mercadoria ou bem objeto de opção de compra exercida pelo arrendatário. Ele também vai ter que manter a declaração de importação de nacionalização de mercadoria relativa à extinção de regime aduaneiro de admissão temporária, quando for o caso.